Olá, a paz de Cristo para você, meu irmão. Que o Senhor te abençoe nesse momento e guarde você nos santos caminhos dele. Eu queria, nesse momento, convidar você para nós lermos um texto da Palavra de Deus que está escrito no livro de 3 João. Nós iremos ler do versículo 9 ao versículo 12. Esse livro tem apenas um capítulo, que é o primeiro. Então, 3 João, capítulo 9, versículo 9 ao 12, diz assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o mal, aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Meu amigo ouvinte da palavra do Senhor, irmão em Cristo Jesus, eu queria chamar a sua atenção nesse momento para compartilharmos a respeito de um tema que diz: Diótrefes, um mau exemplo na igreja. A Bíblia não fala muito a respeito deste homem chamado de Diótrefes. Fala muito pouco. Porém, o pouquíssimo que a Bíblia fala a respeito desse homem é suficiente para que nós venhamos tirar a conclusão de que dentro das nossas igrejas existem muitas pessoas com o mesmo espírito desse homem. Infelizmente, é isso que nós temos visto dentro das igrejas. Muitas pessoas agindo da mesma forma que este homem agia. Se não, vamos ver alguns pontos e vamos fazer algumas comparações. Primeiro, Diótrefes era um homem que gostava de ser destacado. Ou seja, ele gostava de receber status, de ser reconhecido. E hoje é o que nós mais temos visto dentro das igrejas. As pessoas gostam muito de status, gostam muito de reconhecimento. Inclusive tem até algumas igrejas que aqui, seja em Pernambuco, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, existem do mesmo ministério várias igrejas e tem um líder maior que fica lá no seu trono, na sua igreja, mandando as ordens para os de baixo e tal. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando alguém recebe uma oportunidade para dar uma palavra, quer agradecer a fulano de tal e não sei o que e tal, lá vai. É isso que tem acontecido dentro das igrejas. As pessoas gostam de status, gostam de receber destaques, gostam de ser reconhecidas. E isso é uma coisa abominável. As Escrituras abominam tais situações. Inclusive quem gostava muito disso eram os fariseus. Os fariseus gostavam de receber status, gostavam de ser reconhecidos pelas pessoas. E os fariseus foi uma das classes religiosas sobre a qual Jesus mais abominou. E hoje existem muitas pessoas dentro das igrejas, não só com o espírito de Diótrefes, como também com o espírito do farisaísmo antigo, infelizmente. Segundo, Diótrefes era um homem que não acolhia as pessoas. E isso também é o que nós temos visto dentro das igrejas.
nós que somos cristãos devemos acolher as pessoas, devemos ir em busca daquelas pessoas que se encontram perdidas, aquelas pessoas que se afastaram do nosso convívio, devemos ir em busca. Filipenses, em seu livro, ele diz que aquele pai do filho pródigo era um pai enlouquecido de amor. Ele afirma isso em alguns de seus livros. Um pai enlouquecido de amor, porque ele foi em busca do seu filho. E é assim que os evangelhos procedem. Deus é que sempre vai tomar a iniciativa para ir em busca do homem. Senão, vejamos, tanto na parábola do filho pródigo, como também a dracma perdida, as 100 ovelhas, o pai deixou 99 no aprisco e foi em busca da ovelha que estava perdida. Com que garantia ele fez isso? Porque ele correu o risco de, ao ir à procura de apenas uma ovelha, perder 99, sem nenhuma garantia. Ele não tinha nenhuma garantia de que ao retornar, iria encontrar as 99 no aprisco. Ele não teria nenhuma garantia. Mas ele nos deu exemplo de que nós devemos ir em busca das pessoas que se encontram perdidas e acolhê-las da melhor forma possível. Mas o que as igrejas fazem nos dias atuais? Quando uma pessoa comete um pecado, além de dar uma disciplina, exclui da igreja. As pessoas são excluídas e ficam sendo envergonhadas. Porque imagine em tal situação, você comete um ato pecaminoso, de repente você, através desse ato, você para de tomar ceia, para de pregar, ou de cantar, ou de exercer a sua função ministerial. E depois no culto de ceia, após 3 meses ou 6 meses, quem vai julgar é o grande líder, o pastor, o homem que diz ser de Deus. Ainda faz vergonha ao cidadão no culto de ceia, dizendo: o irmão fulano de tal cometeu um ato assim, assim, assado. A igreja lhe aceita no nosso convite de volta. A igreja, sim, o irmão volta a praticar os membros e recebe a sua carteirinha de membro novamente. É justo uma igreja praticar um ato como esse? Pois é assim que as igrejas têm feito. Não todas, mas uma grande parte tem agido dessa forma. Você já imaginou se Jesus fosse disciplinar os seus discípulos devido aos pecados que eles praticavam? Eu só quero meditar em apenas um pecado. Lá no Getsemane, quando Jesus foi pego, o que Pedro fez? Pegou a sua espada e foi cortar a cabeça do soldado romano, que seu nome era Malco. Porém, como Pedro não tinha nenhuma agilidade ou habilidade com a espada, terminou cortando a orelha. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus pegou a orelha do soldado e fez um milagre. E disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quantos tempos de disciplina Pedro pegou? Nenhum. Pedro não pegou nenhum tempo de disciplina. Levando em consideração, meu irmão em Cristo Jesus e amigo ouvinte da palavra de Deus, que aquele ato pecaminoso de Pedro, pelas leis da época, Jesus poderia ter sido morto ali. Não só Jesus, como os discípulos poderiam ter sido mortos ali, porque a lei acobertava os soldados. Então, acredito eu e tenho uma plena certeza, biblicamente falando, que nenhum pecado que o homem venha expor hoje é mais grave do que aquele que Pedro cometeu. Porque Pedro pôs a vida de Jesus em risco. Não só de Jesus, como a dos discípulos. E não pegou disciplina. Então, eu nunca entendo essa questão de disciplina que a igreja dá. Lógico, o irmão errou, chama o irmão para conversa. Entre você e ele só. Porque é assim que a Bíblia ensina. Chama o irmão para conversar, conversa com o irmão. Procura saber o motivo. Não é simplesmente você fazer o papel de juiz, julgando o caso não, porque a Bíblia diz que juiz só há um, que é Deus. Mas infelizmente, as igrejas têm agido dessa forma. Terceiro, Diótrefes era um homem que falava o que não devia.
Diótrefes era um homem que falava o que não devia. E isso também é o que nós mais temos visto, não só dentro das igrejas, como no mundo secular. As pessoas falam tanto e não praticam nada. É o famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Diótrefes proferia palavras maliciosas contra os irmãos daquela igreja. E isso é o que a gente mais vê. Quando eu vou à igreja, eu passo na frente de algumas igrejas até chegar na minha, sob o qual o culto nelas tem começado, e eu vejo um monte de irmãos na frente da igreja falando besteira. O que é que esses irmãos estão fazendo na frente da igreja, onde eles deveriam estar dentro do templo adorando a Deus? Então, o que é que eles estão conversando fora da igreja? Não seria melhor se eles estivessem dentro da igreja? Porém, isso é o que a gente mais vê nos dias atuais. Quarto, Diótrefes era um homem que não conhecia a Deus. O João falou isso. Diótrefes não conhecia a Deus. Aquele que pratica o mal nunca viu a Deus, mas aquele que pratica o bem já viu Deus. E o João deu até aqui o exemplo de Demétrio, dizendo que Demétrio era um homem que dava testemunho, um homem que de fato conhecia a Deus, mas o Diótrefes não. Infelizmente, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, dentro das igrejas também está cheia de pessoas assim. Pessoas que têm vários anos no Evangelho e não conhecem a Deus. Pessoas que muitas vezes o seu Deus é o pastor. Infelizmente a igreja evangélica hoje, não todas, mas uma grande parte, porque também não vamos generalizar, os crentes estão como os católicos no passado. De que forma? O pastor falou, está falado. Deixam de estudar a Bíblia para ir atrás do que o pastor fala. Muitas pessoas dentro da igreja agem dessa forma. Pessoas que não estudam a Bíblia, mas simplesmente seguem aquilo que o pastor fala. E esquecem que o pastor pode estar completamente equivocado, porque o pastor é um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros que qualquer pessoa. Mas muitas vezes as pessoas esquecem disso e seguem simplesmente os seus pastores. Quinto, Diótrefes era um homem que não tinha testemunho. O João também falou isso. João falou que Diótrefes não tinha testemunho. E essa questão de testemunho é uma coisa muito interessante, porque o cristão ele tem que dar testemunho. Ele tem que testemunhar a respeito de Jesus. O povo tem que ver Jesus em sua vida. E quando eu falo de testemunho, eu me lembro de um homem chamado Estevão, que a palavra do Senhor nos registra no livro de Atos, que Estevão, ao ser apedrejado, os seus olhos brilhavam como os olhos de anjo, porque Estevão dava testemunho. Estevão é um homem que tinha um testemunho que falava. A prática de Estevão falava alto. E é assim que tem que acontecer em nossas vidas. O povo está cansado de ouvir o Evangelho. O povo quer ver o Evangelho pregado na minha e na tua vida. Isso é bem mais fundamental do que ouvir. É o povo ver as nossas ações e as nossas atitudes e ver que nós somos homens e mulheres de Deus. Isso é o que conta muito na nossa caminhada cristã. As nossas ações e as nossas atitudes. Sexto, Diótrefes era um homem que era considerado como uma pedra de tropeço. O João também falou isso. Ele era uma pedra de tropeço. Ele excluía os irmãos da igreja. Ele era aquele tipo de pessoa que tinha o espírito do farisaísmo. Ele não entrava no céu e fechava as portas para que ninguém entrasse. Era assim que ele procedia. E nos dias atuais, existem muitas pessoas que também são assim. Pessoas que têm o espírito do farisaísmo. Pessoas que têm o espírito de Diótrefes. Colocam leis e doutrinas na igreja sobre qual nem ele e nem a sua família
ninguém consegue levar as suas doutrinas. Muitas pessoas, infelizmente, têm agido dessa forma. Pessoas que são idolatradas, pessoas que são consideradas homens de Deus, colocam suas doutrinas, colocam suas heresias e eles não cumprem, mas querem que as pessoas cumpram de todo jeito e de toda forma. Que o Senhor Deus abra a nossa mente para que nós venhamos entender o verdadeiro significado do Evangelho que está na Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.